da cidade, numa rua de Copacabana, vivia uma garotinha chamada Infância. Infância é um nome muito diferente, por isso seu apelido era Fancy. E Fancy morava numa casa, uma das últimas casas que sobreviviam em meio a prédios e edifícios altos de apartamentos. A casa de Fancy era coisa pouquinha. Tinha uma sala, uma cozinha, um banheiro e um quarto. Mas a casa de Fancy tinha um quintal. E no quintal havia uma roseira, um pé de mamona e um puleiro. Um puleiro onde vivia um galo. E sabe qual era o nome do galo de Fancy? Era galo de Fancy, ora. E o galo, quando o sol aparecia bonito por detrás do pavão, pavãozinho, canta-galo, danava a cantar. Cocoricó! Sou galo e não me calo, cocoricó. Sou galo e não me calo, cocoricó. A Conexão hoje está começando com cocoricó, não se estranhe. A nossa ideia hoje é falar de uma arte que é tão antiga quanto a humanidade, que é a contação de história. Serve para a gente transmitir conhecimento, tradições, construir o mundo que a gente vive. Quem vai me ajudar hoje a falar um pouco dessa técnica, especialmente dentro da educação, é a Daniela Fossalusa, que é contadora de história, atriz, artesã, e a Maria Clara também Cavalcante, que está aqui participando, que é especialista em literatura infantil, vai estar conosco no estúdio para contar um pouco de algumas histórias aqui que a gente já até trouxe. Me explica uma coisa, você utiliza esse tapete aqui para contar suas histórias. Como é que surgiu essa ideia? Isso. Essa foi uma ideia que surgiu na França, de uma educadora chamada Clotilde Raman. Ela teve a ideia de fazer um tapete para o neto, de uma história que ele gostava, e aí ela percebeu pelo interesse dele que poderia virar uma ferramenta de fomento à leitura literária, né? A gente precisa até apresentar o galo que a gente começou aqui o programa, que é o galo de Fancy, né? É o galo de Fancy, da menina Infância. Um galo todo cheio de pompa, formosura, que danava a cantar bonito. Então, assim são as histórias, que insistem, teimam em não cantar, em contar e cantar. E essa educadora francesa, então, criou um projeto que se chama Raconte Tapis, que são contar histórias a partir de tapetes que são criados a partir dos livros. Ela levou isso para as escolas e fez, hoje a ideia é desenvolvida em vários lugares da França e chegou no Brasil. Contar história é uma coisa que fascina todo mundo, não só criança, né? E assim, eu me lembro na escola sempre uma professora lendo algum livro, né? Citando alguma historinha. Agora, realmente, essa maneira é bem diferente, né? E isso, de alguma maneira, estimula também as crianças a ficarem mais atentas ali, né? Eu percebi a potência dessa linguagem, dessa forma de contar histórias, ouvindo. Porque o filho da Clotilde veio ao Brasil e veio contar histórias com tapetes e eu fiquei encantada. E como ouvinte, e falei, acho que eu quero fazer isso. E aí, então, fui aprender a costurar, a contar, entender mais de literatura para poder desenvolver a ideia no Brasil. E você fez tudo isso aqui? Eu faço com outras pessoas do meu grupo. Eu sou coordenadora de um grupo, de um projeto que chama Costurando Histórias. Bacana. Mas sou eu que faço. Vamos colocar a Maria Clara nessa conversa? Vamos levantar aqui rapidinho para a gente seguir o nosso assunto. Maria, essa questão das histórias, assim, ela tem um papel central na educação da criança, né? Especialmente nessa fase do desenvolvimento, é uma das principais ferramentas que se tem, né? Olha, a contação de história, como você já disse, né, é tão antiga quanto o homem. Tem uma poeta chamada Emily Dickinson, do século XVIII, que falou, XIX, que falou uma frase que na época deve ter causado muito espanto, mas que é verdadeira. Ela diz assim: as histórias sempre existiram e sem elas a raça humana sucumbiria da mesma forma que sucumbiria sem água. Pode parecer uma coisa estranhíssima, mas não é. História é vida, história é memória. O homem sempre contou história. Mesmo antes do domínio da linguagem, eu acho, para mim, que a primeira mão que foi colocada assim numa parede de caverna, o homem estava contando história. Ele estava dizendo, eu estive aqui, eu sou seu irmão, eu estive na terra. Isso é também o que nos diferencia, né, dos demais animais, a capacidade de fazer essa transmissão de conhecimento, contar coisas. Lógico, porque você pensa bem, o que a gente ia conhecer desses nossos ancestrais se não fossem os desenhos rupestres, que contam os desejos, os medos, o modo de vida deles. A história é para isso, a história é para criar a memória, a história é para preservar a memória. E a história atinge todo mundo, não é só a criança.
Quando você faz oficina de contação de história, eu fiz e ministro, que eu faço parte de um grupo de contadores chamado Confabulando. Você sai da oficina, não sei se aconteceu isso com você, eu vou preparar histórias para contar para criança. Aí você descobre que essa criança, de 3 a 93, ela ouve com o mesmo prazer. Então, não é só para criança a história. A história é para todo mundo, porque a história é vida. Agora, na sua avaliação, com sua experiência, o que uma boa história tem? Uma boa história tem. Uma boa história tem que tocar a pessoa. E para isso é o papel do contador. Para você ser contador de história, você tem que selecionar a história que você goste, para quando você contar, ela parecer verdadeira. Você pode estar falando da coisa mais fantasiosa do mundo. Na hora que você está contando como se aquilo fosse verdade. E aí você toca. Se ela está internalizada em você. De cor, mas não de cor, de coração. De cor, de coração. De coração. Você acreditando na história, você transmite ela com muita facilidade para qualquer idade, repito. Daniela, como é que você percebe, assim, quando as crianças estão ali vidradas no que você está contando? Quando eu comecei a contar, tem 20 anos, né, que eu me tornei contadora de histórias. Eu sou formada em artes cênicas e não imaginava contar história. Mas a primeira vez que eu peguei um tapete e entrei na escola, eu falei, será que as crianças vão com videogame? Vão ficar como eu fiquei, encantada, com aquele medo? E até hoje ainda tenho esse receio, será que eles vão se interessar por esse tema? Mas a verdade é que quando, como ela disse, você pega uma história que você acha que por algum motivo é importante de ser narrada, compartilhada, e você brinca com aquela história, você vive aquela história, naturalmente os ouvintes estão com você. Então eu conto história para bebê até adulto. E os bebês, mesmo com meses, desde pequenininhos, eles são, se é oferecido a eles, eles ficam lá com o olho encantado, ouvindo, aprendendo a contemplar uma narrativa. Então essa pergunta me acompanha sempre. Será que eles vão prestar atenção? Será que crianças, internautas, o que a prática me mostra é que sim. Eu queria aproveitar então e mostrar um trecho aqui de uma outra apresentação sua, a gente vai ver agora. Você planta lá bela polenta, você planta coci, cresce coci, floresce coci. La bela polenta coci, tcha tcha bum, tcha tcha bum, tcha tcha bum bum bum. Como é que era essa história aí, La Bella Polenta? É uma canção italiana, porque eu estava contando uma história de uma feiticeira italiana chamada Strega Nonna, que também é uma história deliciosa que eu amo. Eu, na verdade, conto as histórias que eu amo, como você disse, que tocam o meu coração. É claro que às vezes também as pessoas encomendam, pedem para narrar determinadas histórias, mas de alguma forma elas têm que atravessar seu coração, sua identidade. E na sua avaliação, Maria Clara, qual que é o impacto, assim, quando a gente conta essas histórias, quando a gente vai abordando as questões do mundo, da realidade, dessa maneira, que é uma maneira mais lúdica, uma maneira mais palatável para a criança, qual o impacto disso no desenvolvimento dela? Para a criança? Bem, eu acho que a escolha das histórias é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado, porque as histórias, elas são, gente, milenares. Existe um mito do povo Achante que diz que havia um baú de histórias que o Quaquanance, que é o Homem-Aranha, que nem nada tem a ver com o nosso Homem-Aranha, ele compra as histórias e leva para a tribo. E as histórias se espalham pelos 4 cantos do mundo. Quanto mais eu pesquiso, junto com o meu grupo, mais eu acredito nesse baú. Porque você encontra, assim, por exemplo, Cinderela chinesa, Cinderela esquimó, Cinderela pele vermelha, todas contando a mesma história e atravessando séculos. Por que essas histórias atravessam os séculos? Porque elas falam de coisas que a gente precisa ouvir. Elas falam de sentimentos, ajudam você a optar por caminhos, mostra culturas de outros países, eles enfrentam seus medos. Então, a criança, quando ouve uma história dessa, ela elabora. Por isso que eu acho, às vezes, um crime você modificar muito as histórias. Eu vou te dar um exemplo prático, bem facilzinho.
Dona Baratinha. Você vai contar a Dona Baratinha, você conhece. Dona Baratinha todo mundo conhece. Aí você vai dizer, não vou dizer que Dom Ratão morreu, porque Dom Ratão morreu, ela vai ficar muito triste. Aí eu vou dizer que ele passaram uns remedinhos na queimadura e ele casou com Dona Baratinha. Primeiro, uma história de terror, né? Barata casar com rato. Os filhos que vão ter. Segundo, é o seguinte, olha a oportunidade que você está tirando da criança de vivenciar a morte. Porque o que Dona Baratinha faz? Ela chora muito. Depois que ela chorou muito, tudo que ela tinha para chorar, ela volta para a janela para procurar um outro namorado. O que você está passando para a criança? Você vai ter perda? Vai. Você vai chorar? Vai. Você vai ter luto? Vai. Mas você vai dar a volta por cima. Quer dizer, é um canal para se falar dos dramas humanos. Dos dramas, para introduzir, é para facilitar a entrada na idade adulta. Você saber, por exemplo, que as irmãs de Cinderela tinham ciúme dela. Alivia o coração da criança estar com ciúme do irmão, não é verdade? É verdade. Então, esses cuidados a gente tem que ter. Eu vi que você trouxe uma mala também cheia aí de historinhas. Porque o Confabulando, a gente tem uma prática, a gente conta história mais de como resgate de oralidade. Então, a gente conta, por exemplo, uma história, depois a gente mostra o livro de onde a gente tirou a história. E aí a gente dá o nome do autor, dá o nome da editora, para a criança ir, para despertar nela a curiosidade de procurar outros livros. Eu estou vendo que tem ali um Histórias da Terrinha, é isso mesmo? Histórias da Terrinha. É isso mesmo? Esse Histórias, o título está certo? É Histórias da Terrinha. Isso foi um reconto que eu fiz de histórias portuguesas. Muitas dessas histórias que eu escrevi, não todas aqui são minhas não, eu ouvi da minha babá. E aí eu recontei. E esse daqui foi uma pesquisa que eu fiz de contas. Tem uma especial que você poderia citar para a gente? O quê? Tem alguma especial que você poderia, alguma das histórias? Eu poderia contar, mas elas são longas. Não vai pegar. Teria algum trechinho? Eu posso contar, por exemplo, esse livro aqui, essa mala vai despencar porque ela está meio... Está cheio de história aí, né? Esse livro aqui foi uma história que eu ouvi da minha babá, que é uma história de quibungo. Você sabe o que é quibungo? Não. É um gigante peludo, com uma cabeça enorme, olhos cor de fogo, um buraco nas costas para comer criança. E dizem que ele faz assim, ele chega bem perto da criança e baixa a cabeça. Quando ele abaixa a cabeça, o tal buraco das costas abre. Ele pega a criança, joga lá dentro e nunca mais ninguém ouve falar nela. Se é mentira, se é verdade, sei lá. Só sei que essa história diz de um menino chamado Kunta, que desde bem pequenininho ouvia dizer que era para tomar cuidado com o quibungo. Era ele chegar perto do rio e tinha sempre alguém para dizer, sai daí menino, olha o quibungo. Chegava perto da floresta, tinha sempre alguém para falar, sai daí menino, olha o quibungo te pega. Ele ouvia, mas não acreditava coisa nenhuma. Sabia que o pai e o irmão mais velho diziam aquilo, era para ele não chegar perto da floresta, nem das matas, por causa do bicho que havia ali. Mas daí que um dia ele resolveu, que ele já estava grande bastante para caçar sozinho. Se assim ele resolveu, melhor ele fez. Pegou sua lança, seu escudo, tocou-se para as matas. E com um leopardo que caçava ali por perto, viu um Kunta passar, teve muita vontade de comê-lo. Mas como estava muito próximo da aldeia, ele teve medo dos guerreiros, então ele rosnou assim, aonde você vai, Kunta? Venha à minha casa, venha. Venha almoçar com os meus filhotes. Muito obrigado, mas não posso. Vou almoçar com os filhotes do quibungo. Quibungo? E o que é um quibungo? Então o senhor não sabe? O quibungo é um gigante peludo, com uma cabeça enorme, olhos cor de fogo, um buraco nas costas para comer leopardo e que canta assim, aiê, aiê, sou quibungo tererê, vem cá leopardo que eu vou te comer. E por aí vai o Kunta. Vai o Kunta enganando todos os bichos que ele encontra, dizendo que o quibungo come, às vezes é um jacaré, às vezes é a cobra, até que ele dá de cara com o quibungo. E aí, numa história, uma estrutura como essa, isso fala muito também da questão da coragem. Da coragem, da esperteza, porque o que ele faz? Ele fala para os bichos que o quibungo quer comê-los. E quando o quibungo quer comer ele diz, mas eu sou o bicho mais corajoso, mais forte dessa floresta, todos têm medo de mim. Aí ele sai andando com o quibungo atrás e cada bicho que vê o quibungo sai correndo e o quibungo fica achando que ele está com medo dele.
Até que ele chega e diz: venha minha tribo, venha almoçar com a minha gente. Nosso almoço favorito é mingau de quibungo. Aí sai o quibungo correndo. Então isso fala que se você for esperto e lidando com uma situação de medo, você pode levar melhor. E é uma coisa interessante que você comentou, que as histórias elas perpassam culturas, né? E parece que há uma estrutura, talvez mitológica, não sei, que tem por trás delas, né? E elas vão se atualizando com o tempo. Lógico. E eu fiquei impressionado também com a história que você contou aqui no tapete, que foi escrita já tem algumas décadas, né? Galo, Galo, Não Me Calo, que foi escrita pela Silvia Ortoff na década de 80 e que é uma história que fala sobre esse galo que vai ser silenciado, que as pessoas vão expulsar de Copacabana porque incomoda a vizinhança dos edifícios, os senhores, senhoras, madames. Tem uma hora até que ela fala os síndicos e os nândicos, e aí você pergunta, o que é um nândico? É um síndico que só diz não. Posso fazer? Faz todo não. sentido. Posso brincar? Não. Posso falar sobre isso? Não. Então é uma história muito bonita e ela é atual. Quando eu costurei foi em 2011, eu conto ela desde 2011 e em cada lugar que você conta também, ela ganha um significado diferente. Por isso que a contação de história é tão especial. Porque ela acolhe aquele grupo, para quem você vai narrar, os anseios, os desejos, os medos. Quando ela estava falando do quibungo, que o bungo é um dos que eu mais tenho medo. E eu falo para os meus filhos, quando você andar por aí e ver alguém com um buraco nas costas, você saia correndo. E ele faz parte até de um projeto que eu desenvolvi, que é de levar essas temáticas dos monstros para as crianças. Na verdade, eu desenvolvi a partir da solicitação deles, as crianças pedindo para que a gente costurasse caveira, monstro, bruxo. Ou seja, as crianças também querem rir dos seus próprios medos, elas querem ser fortalecidas. E tem um livro que eu esqueci de trazer, mas ele se chama O Mais Aterrorizante do Folclore Brasileiro, que tem essa galera aqui. Não tenho quibungo, porque eu tenho tanto medo do quibungo que eu resolvi não costurá-lo. Esse negócio de buraco eu deixei pra lá, mas tem Pai do Mato, Jurupari, Pisadeira, Lobisomem, enfim, todas essas narrativas. Esse é o lobisomem. Olha só, deixa eu ver aqui. Olha. Ele tem os dois lados. Lobisomem tem os dois lados. Aqui tá... O homem vira, homem vira, lobisomem, vira. Muito bacana. E assim, isso é uma maneira também de fazer com que a criança, de certa maneira, participe dessa história, né? Quando você dá o personagem na mão dela. Eu não sei se vocês perceberam no vídeo rápido que passou, uma das características do trabalho que eu desenvolvo e que me encanta e que me fez escolher essa arte para desenvolver foi a questão das crianças poderem tocar as histórias. Quando a gente costura, de alguma forma a gente torna a narrativa, ou elementos da narrativa palpáveis. Então a criança segura esse aqui, por exemplo, Tutu Marambá. Então uma criança pequenininha, quando a gente começa a cantar Tutu Marambá, sai de cima do telhado, aí, não, ela sente um pouquinho de medo, né? Mas aí ela pega o tutu, ela vê que o tutu é de veludo, ou ela amassa o tutu, quer dizer, um monte de coisa ela está elaborando. Nesse caso, pegando a história, mas ouvindo também, né? Eu conheço uma outra versão dessa música, minha mãe dizia que era Tutu Marambá, não faz xixi na praia. Não sei por quê. E uma coisa bacana que aconteceu na minha experiência foi que, contando essas histórias de medo, de monstro para as crianças, eu comecei a ouvir também as histórias das crianças. Quais são os seus consumos, porque as crianças recebem as histórias através da oralidade, dos livros, mas também da internet, dos jogos eletrônicos, das canções. Então, hoje, eu tenho vontade de contar histórias, mas de ouvir também. O que as crianças contemporâneas têm, como é que costuras elas fazem. Pois é, e aí, falando dos tempos atuais, qual que tem sido a demanda? Que temáticas têm sido mais demandadas? A gente vira e mexe aqui no programa, fala sobre questão de bullying, ansiedade, depressão. É certo que a gente está falando aqui de um público bem mais novo, né? Mas vocês percebem hoje alguma demanda mais específica ainda assim? Sim, ou por e as parte crianças, das famílias, não só das crianças? Apesar de serem mais jovens, como a infância, né, ela tem uma voz, e ela tem uma voz que solicita o que eu percebo no contato direto com as crianças, que elas
sejam escutadas, porque muitas vezes a gente está dando o celular, está dando as coisas, parece que elas têm maiores plataformas para falar, mas nem sempre a gente tem a escuta. A escuta, Essa que a gente treina desde bebê, a gente da própria criança. Medo é uma das coisas, monstros, silenciamentos. Recentemente eu finalizei minha pesquisa de mestrado e o tema que mais surgiu foi esse, a questão do medo, da violência. Uma das crianças da pesquisa, eles construíram e costuraram muitos monstros e poucos heróis. E aí uma das crianças falou para mim, a morte é invencível. Olha. E falou, nem adianta a gente fazer herói, porque tem mais monstros do que herói. Nós costuramos muito mais monstros, costurar monstro é mais fácil. E aí eu fiquei com aquilo, não, mas a gente tem que encontrar uma saída. E aí a solução foi costurar os Minecrafts. Vários. O joguinho Eles do têm computador. vários. Então foi uma forma de acolher essa demanda que eu encontrei no trabalho, de acolher também. Então eu, como contadora, sou alguém que levo narrativas, sou portadora de memória, somos, né? Mas a gente também escuta, incentiva para que as crianças construam suas próprias memórias. E isso é uma questão que dentro das famílias costuma muitas vezes ser problemática, né, Maria Clara? Como assim? Essa questão de ouvir, essa disponibilidade dos pais de ouvir as crianças, isso nem sempre acontece, a gente sabe. Pois é, isso aí, né? Realmente as pessoas andam muito ocupadas, às vezes não tem esse tempo. Agora, voltando ao que ela falou, eu acho assim, é mais uma questão do adulto que tem medo de abordar certos assuntos, não é a criança. Tem que perder o medo de falar do medo, tem que perder o medo de falar das dificuldades da vida, porque uma das funções da história é justamente facilitar essa entrada na idade adulta. E qual que é o perigo, assim, de você ter essa criança muito defendida, a ponto dela não poder ouvir que existe dor, drama no mundo? Olha, eu acho que essa criança perde, porque, gente, olha, nós estávamos até conversando sobre isso. Saiu há pouco tempo, ano passado, um livro que é um livro emblemático. Foi a primeira coletânea de livros, primeira coletânea de contos populares, é um livro de 1500. E ele só saiu no Brasil agora que ele foi traduzido, chama ele Pentameron. E que tem as histórias recolhidas por Jean-Baptiste Basile, como o camponês napolitano contava. São 50 histórias. Você encontra, por exemplo, uma Cinderela que mata a primeira madrasta. Uma bela adormecida. O que hoje em dia seria um escândalo, né? Você imagina. Uma bela adormecida que tem filhos com o príncipe dormindo. Uma João e Maria que não tem nada de casa de doce nem nada, que continua a vida deles até a idade adulta. Essas histórias eram contadas para criança, sim, porque a criança, como a gente vê a criança agora, é a partir do século XVIII, isso é história final de Idade Média. Essas histórias foram fonte para Grimm, para Perrault, para Andersen, para todo mundo. Só que a visão de criança foi se modificando. Então, elas foram sendo lapidadas, entende? Por exemplo, os Grimm fizeram um grande passo nesse sentido. Eles substituíram as mães mais por madrastas, as fadas mais por bruxas, para já ficar uma coisa mais audível, vamos dizer assim, para a criança. Mas chega uma hora que está de bom tamanho, gente. Você não pode tirar tudo. Não porque vão nem reconhecer não os vão perigos. reconhecer. Se você tirar os perigos das histórias e as Você coisas, não- as você tira a crianças, nós não defesa. vivemos numa bolha. Aí ela começa a ver uma fantasia de fato. Uma né? fantasia que é diferente do mundo das narrativas, do encantamento dentro da narrativa. Ela não vai saber lidar com as questões. As histórias, elas vêm com filtro, elas vêm com afeto. Sem dúvida. Então a criança vai sendo apresentada a esses temas através de uma maneira afetuosa. De uma maneira muito mais lúdica. Tirar muito... essa oportunidade e quando você delas. fala, era uma vez, a criança já está, ó. Era uma vez num lugar muito distante, um país muito... Pronto, a criança já sabe que aquilo é fantasia, mas ao mesmo tempo ela elabora os sentimentos dela e ela se prepara para as coisas da vida. Bacana. Eu vou ter que falar era uma vez, mas na verdade, para terminar, não é nem para começar a história. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Já que a gente começou com Cocoricó, acho que a gente podia terminar com Cocoricó também, né? Podemos, com o finalzinho da história, porque acaba bem. A menina Fancy cresce, vira uma linda moça, conhece um fazendeiro e vai viver na fazenda. E na fazenda, deixa eu mostrar aqui, Opa. ela leva o galo e o galo em liberdade canta, À vontade. constrói sua própria família e a história termina assim.
Cocoricó, que lindo dia, cocoricó, o sol nasceu. Cocoricó, com minha família, cocoricó, feliz sou eu. Maravilha. Só para lembrar que o Cocoricó vai estar no futuraplay.org, viu? Até mais, obrigado pela companhia. Tchau.